Aviso: este conteúdo trata de sequestro, privação e morte. Pode ser sensível para muitas pessoas. Recomenda-se cautela. Esta é a Rota da Agonia, a viagem que arrancou milhões da África e os entregou como mercadoria ao Brasil colônia. Não foi apenas um deslocamento geográfico. Foi um processo encadeado de captura, contabilidade e violência sistemática, concebido para transformar vidas em cálculo econômico. Ao atravessar essas etapas, procuramos entender o mecanismo, sentir o ambiente e ouvir as vozes que tentaram resistir. Se essa história for relevante para você, inscreva-se na série para acompanhar as próximas explorações sobre o tráfico atlântico. O motivo era simples e cruel: demanda por trabalho barato nas plantações e nas minas. Europeus, comerciantes africanos em posições ambíguas, capitães de navio e proprietários coloniais formavam uma cadeia logística que tinha os lucros como lei. Essa cadeia não se limitava ao mar. Começava no interior do continente africano, passava por marchas forçadas, fortalezas litorâneas e porões imundos, e só terminava quando os leiloeiros do Novo Mundo pronunciaram um preço. Registros coloniais, relatos de viajantes e estudos contemporâneos descrevem o sistema em termos de rota, porto, embarque e venda. Mas os números variam. Muitas quantias são estimativas. O que permanece incontestável é o caráter sistemático da operação e a profundidade do sofrimento causado. Antes do navio, havia a captura. Em aldeias e rotas comerciais, incursões armadas, conflitos interétnicos instrumentalizados e prestações forçadas se combinavam. Em alguns lugares, chefes locais ajudavam comerciantes estrangeiros. Em outros, comunidades foram envolvidas por violência direta ou por redes de troca que tornavam a fuga quase impossível. Homens, mulheres e crianças eram tirados de suas casas, às pressas separados de rotinas, cultos e nomes que os definiram. Caminharam por trilhas até a costa, muitas vezes algemados ou vigiados, com um horizonte que se estreitava a cada passo. Trecho dramatizado, representativo. Lembro o som das cercas sendo derrubadas ao amanhecer. Lembro minha mãe sussurrando para não chorar e a mão de minha irmã pequena apertando a minha como se quisesse me prender ao lugar. Marchamos sob um sol que parecia bruído, e os homens que nos vigiavam nunca desviavam o olhar. Alguém trouxe salgados onde antes havia farinha de mandioca. Outros carregavam feixes que não eram nossos. A cada vila deixada para trás, o ar parecia mais ralo, como se nosso passado deixasse um rastro que nós não podíamos mais alcançar. A marcha até a costa, muitas vezes de dias ou semanas, foi uma etapa intencional no processo de despossessão. Era onde identidades se apagavam, nomes trocavam por marcas temporárias, roupas eram substituídas por panos estranhos, rituais foram interrompidos. Nos acampamentos próximos a fortalezas ou feitorias, pessoas eram reunidas e contadas. Esses locais variavam em caráter. Depósitos improvisados, fortalezas fortificadas, praças de mercado transformadas em pátios de espera. A espera era um instrumento. Mantê-los juntos facilitava a logística do transporte e reduzia a possibilidade de fuga. Nos pontos de embarque, a rotina assumia contornos de mercantilização. Homens eram inspecionados, mulheres avaliadas, crianças calculadas como acréscimo de preço futuro. Não se trata de uma hipérbole. Registros e relatos descrevem procedimentos de checagem de dentes, de condição física, testes de força. Tudo isso para atribuir um valor de revenda. As palavras que usados por compradores e feitores eram técnicas e frias. Para as pessoas ali reunidas, porém, os termos eram vívidos. Medo, vergonha, ansiedade pela família que havia sido deixada para trás. Alguns tentaram subornar, outros imploraram. Poucos conseguiram escapar. Mini gancho, mas ainda havia algo pior por vir. O próprio porão do navio. O embarque era um ritual de claustrofobia. As embarcações negreiras eram projetadas para maximizar lucro. Espaço para mais pessoas significava mais lucro por viagem. No entanto,
As medidas exatas variavam conforme o navio e o capitão. Estimativas e relatos de época sugerem confinamentos extremos. No porão, vigas rijas sustentavam coberturas baixas. O ar ali embaixo tinha densidade própria. Uma massa quente e úmida que parecia comprimir o coração. O cheiro não era apenas de excremento ou de comida estragada. Era o odor de corpos amontoados, da pele em contato prolongado com palha úmida e água salobra. Os sons variavam entre o choro, o sussurro, os cânticos que algumas pessoas entoavam para não sucumbir à loucura. A luz era rara, entrando por escotilhas pequenas controlada pela tripulação. A rotina a bordo era calculada. Comer era racionado. Água doce, quando abundante, era distribuída com parcimônia. Quando a comida acabava ou apodrecia, os capitães improvisavam substitutos de baixíssima qualidade. Doenças encontravam ali um ambiente perfeito. Febres, disenteria e epidemias que podiam dizimar um porão em semanas. O cirurgião do navio, figura ambígua, atendia com remédios rudes e métodos agressivos. A lógica a bordo seguia um cálculo macabro. Preservar a vida suficiente para garantir mercadoria vendável até o destino. Quem adoecia demais podia ser deixado de lado. Quem se tornava um problema era tratado como perda financeira. Ainda assim, a resistência existia, em formas pequenas e em gestos que recusavam a total submissão. Recusa de comer foi uma das armas. Negar as necessidades físicas era também um modo de dizer não ao sistema que os reduzia a preço. Sabotagens discretas, danificar remos, esconder ferramentas, romper cordas, eram frequentes quando possível. Em várias narrativas, momentos de revolta ocorreram. Homens se armavam com pedaços de madeira, mulheres buscavam libertar marcos de amarração. Em alguns casos, a tripulação reprimiu com violência e executações sumárias. Outros preferiam o último gesto de autonomia, saltar ao mar. Os relatos de suicídio não são carregados de romantização. São atestados de desespero e de um desejo intenso de evitar a submissão contínua. Trecho dramatizado representativo. Acordei de um sonho que não sabia se era lembrança ou pressentimento. Havia água por todo lado, e o balanço do navio entrava nos ossos. Minha cabeça doía. Uma mulher numa fileira próxima cantava baixinho um trecho de um cântico que minha avó me dizia. Era um idioma que eu reconhecia como lar. Alguém respondeu, e por um momento a escuridão teve um ritmo. Dissemos nomes uns aos outros mais vezes do que devíamos, como se repetir um nome fosse um fio que nos ligava a outra terra. À noite, ouvi passos no convés. Havia gritos. Depois, silêncio. Naquele silêncio, jurei que não seria reduzido a nada que eles pudessem contar no livro de bordo. As condições a bordo também eram marcadas por práticas administrativas do tráfico. Documentos coloniais falam da importância de manter mercadoria apta para venda. Banhos forçados antes da desembarque, penteados que deveriam esconder, ou pelo menos padronizar, traços distintos, a marcação e a documentação que registravam o que chegava ao porto. O processo de integração ao sistema escravocrata do Brasil começava já no cais, onde inspetores, médicos e proprietários avaliavam a mercadoria humana. O termo integração aqui só serve para descrever o procedimento. Não há qualquer benevolência na palavra quando aplicada a este contexto. A travessia do Atlântico, muitas vezes chamada de Middle Passage, foi o cerne dessa rota da agonia. Tempo a bordo variava conforme o vento, a rota e a estratégia do capitão. Houveram jornadas curtas e jornadas que se alongaram por meses. Durante esse período, começou a se formar uma rotina de morte e memórias. Mortes eram enterros ao mar ou atiradas constantemente, em cerimônias rápidas que negavam ritos. Os registros variam quanto ao número de óbitos por viagem. Há estimativas e testemunhos que apontam para taxas elevadas, mas a cifra exata permanece indefinido. O que se sabe por unanimidade é que a perda humana era gigantesca e que a travessia deixou marcas indeléveis nas culturas que chegaram ao Novo Mundo. Os navios, no entanto, não apenas matavam. Também foram espaço de encontro cultural forçado.
cantos que nasciam no porão, ritmos que resistiram ao comando dos capitães, palavras e gestos que atravessaram espaços, contribuíram para a formação de laços de sobrevivência. Esses laços se traduziram depois em práticas de resistência cultural, línguas mescladas, religiões sincréticas, ritmos que se tornaram batuques de religiosidade e de comunhão. Mesmo nas piores condições, as pessoas escravizadas acharam formas de preservar algo do que eram. Mini gancho. A chegada não era redenção, era leilão. Ao alcançar o litoral brasileiro, o cenário mudava, mas o destino permanecia o mesmo. O cais recebia navios com rostos exaustos, muitos sem nome. O som do mar ali confundia-se com o som de pregões. Alguns portos foram transformados em arenas públicas onde compradores examinavam corpos na frente de uma multidão. A separação de famílias era comum. Maridos e esposas vendidos a diferentes proprietários, crianças alforriadas de vínculos que não poderiam ser restaurados. Havia ainda a inspeção física. Dentes de leite ausentes, possíveis feridas de doenças prévias eram avaliadas. A marcação, prática proibida em algumas jurisdições, era comum. Em outros casos, marcas temporárias e registros em livros de propriedade substituíam o nome. Trecho dramatizado, representativo. Havia um homem que observava tudo com os olhos fundos. Quando nos alinharam, ele tocou minha cabeça como quem contava uma história silenciosa. Era um gesto pequeno, e me lembrou que éramos pessoas, não números. Depois fomos puxados para a frente dos leiloeiros. Ouvi o som de um martelo e palavras que não entendi. Meu irmão tentou segurar minha mão, mas fomos separados antes que eu pudesse responder. Enquanto caminhávamos para destinos diferentes, olhei para trás e guardei a imagem da minha mãe numa varanda. Pensei: se sobreviver, preciso lembrar o nome dela. Os destinos finais variavam. Algumas pessoas eram vendidas para engenhos de açúcar, outras para fazendas de gado, outras ainda para minas. Cada destino implicava uma rotina distinta de trabalho e resistência. Nas plantações, o trabalho era extenuante, mas também ali se formaram redes coletivas de cuidado e preservação. O sistema buscava apagar culturas, mas muitas práticas africanas sobreviveram, adaptaram-se e viraram elementos centrais da sociedade brasileira. Quilombos, comunidades formadas por pessoas fugidas ou libertas, exemplificam uma forma de resistência direta que questionou a ordem estabelecida e ofereceu alternativas de organização social. A construção econômica do Brasil colônia teve na escravidão uma de suas colunas. A acumulação de riqueza nas elites coloniais foi, em larga medida, suportada pelo trabalho forçado e pela violência sistemática contra corpos escravizados. Esse legado deixou marcas que persistem de formas econômicas, sociais e culturais. Ao mesmo tempo, a presença africana no Brasil produziu resultados complexos. Uma cultura mestiça de saberes, religiões, culinárias e formas de expressão que moldaram profundamente a identidade nacional. Essa dupla face, exploração e resistência, é parte do que torna o tema tão central para a compreensão da história do Brasil. Não podemos, no entanto, reduzir a rota da agonia a um conjunto de fatos frios. Trata-se de vidas cortadas, de redes sociais desfeitas, de culturas interrompidas. Há também a necessidade de reconhecer os modos de resistência que assumiram formas diversas, desde fugas e revoltas até a preservação de tradições culturais, passando por atos cotidianos de solidariedade e cuidado. Esses gestos, embora muitas vezes invisíveis nos grandes registros, foram a base da sobrevivência psicológica e comunitária que permitiu a transmissão de memórias através das gerações. A memória histórica é uma obrigação moral. Lembrar significa reparar simbolicamente, inclui ensino nas escolas, preservação de locais de memória, apoio a iniciativas que resgatam narrativas esquecidas. Significa também reconhecer que o presente é moldado por escolhas e estruturas do passado. Projetos de preservação, museus, arquivos digitais e pesquisas acadêmicas são meios de tornar visíveis aquelas histórias que por muito tempo foram silenciadas. Ao encerrar esta narrativa,
É importante reafirmar que os relatos dramatizados presentes aqui são representativos, inspirados por inúmeros testemunhos, mas construídos para dar rosto humano a um processo amplo e complexo. Eles não substituem o trabalho dos historiadores nem os relatos documentais. Servem para conectar empatia e conhecimento. Se quiser se aprofundar, confira os materiais e recursos na descrição do vídeo e considere apoiar iniciativas de memória e educação que trabalham com essas histórias. Apoiar projetos de preservação, arquivos comunitários e educação pública é uma forma de honrar as vítimas e fortalecer a memória coletiva. A Rota da Agonia terminou em portos e mercados, mas suas consequências atravessam séculos. Ao falar dela, não procuramos apenas indignar, buscamos entender, lembrar e responsabilizar. Que a memória das pessoas arrancadas de suas terras e de suas famílias não seja apenas um número em livros de história, mas um chamado contínuo à dignidade, à reparação e à justiça.